Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Vamos aqui para o nosso capítulo número 6, Socorros Espirituais. Bom dia, dona Miranda. Muito bem. Nós acompanhamos aqui, então, no nosso capítulo anterior, um pouco da história do Padre Mauro, né? Em que nós voltamos ao século XIX, começo do século XIX, lá em Paris, onde ele, com personalidade feminina, ele era então responsável por um ambiente bastante tóxico, no sentido de uso, né, das energias sexuais de uma forma bastante desequilibrada, com depravações, principalmente ali com abuso de crianças, né, em que a pedofilia era uma prática. E ele então, com clientes importantes, e juntando todos esses clientes, e para satisfazê-los então, ele utilizava dessas vítimas. Uma dessas vítimas era exatamente uma criança. Essa criança foi tomada do pai, que era uma pessoa que tinha ali uma vida simples, uma vida humilde. E aí então nós conhecemos um pouquinho da relação entre essas personagens do passado e essas personagens do presente, em que Mauro agora volta como sacerdote, ele volta, né, como homem e adere à Igreja Católica como sacerdote na tentativa de conter esses impulsos desequilibrados que ele já trazia do seu passado. O pai desse garoto que teve ali, né, a angústia, o desespero de ver seu filho sequestrado, né, por esse grupo, volta como o próprio pai do Mauro, em que ele inclusive foi abusado durante a infância, como resultado do desequilíbrio que o pai trazia. E aí nós estudamos bastante sobre causa e efeito, sobre essas energias que nós criamos, esse magnetismo poderoso em que nós atraímos aquilo que nós cultivamos em termos de pensamentos, em termos de próprias consequências das nossas ações do passado, num mecanismo que para nós ainda não é tão claro, porque nós só vemos aqui um lado, né, uma face das situações que nós vivenciamos. A criança que foi abusada no passado cresceu como um adulto, sofrendo todos os desequilíbrios vividos durante aquele período inicial. Ele se torna uma pessoa também depravada, e aí então no plano espiritual ele busca a vingança, se torna o obsessor do Padre Mauro, né? Então nós temos aqui três personagens conectadas, o Mauro, o pai e essa criança, ligados no passado. E aqui no presente, a mãe de Mauro, já desencarnada, como esse espírito benfeitor que procura auxiliar o filho para encontrar o equilíbrio. E aqui do plano espiritual, nós encontramos então Anacleto, que é o nosso orientador, encontramos também Filomeno de Miranda, auxiliando nesse trabalho, e aqui também nos foi apresentado uma outra personagem, irmão de Lermando, que nós vamos acompanhar agora. Depois de nós fazermos essa pequena viagem no passado, conhecendo essas histórias dramáticas, né, que foram vividas ali na época de Napoleão, no começo do século XIX, inclusive ali Kardec, né, nascendo em 1804, e foi por volta desse período, nessas primeiras segunda décadas, que a história se desenrola, inclusive num local que hoje ali só se apresenta ruínas, lá em Paris, mas que tinha muita história envolvida, história mesmo política, história da monarquia francesa e tudo mais. E aí então, no presente, nós vemos aqui Mauro, que nós acompanhamos no capítulo 4, que ele então, como professor de uma escola infantil, ele trazia essas tendências também da pedofilia, e ele utilizava então tanto as crianças que eram
levadas à igreja, como também da escola, ele se aproveitava da inocência para fotografar e compartilhar essas fotos com uma rede de pedofilia, em que ao mesmo tempo em que ele se satisfazia pela própria influência do espírito obsessor, ele também era pressionado por esse grupo a continuar fornecendo esse material para essa rede clandestina e criminosa. E aí então agora nós acompanhamos Mauro, que nessa sala de aula ele acabou levando um garoto, uma criança, para a sua sala, e ali ele começava a fazer insinuações e iniciar a prática do abuso. Nisso então o irmão Anacleto, percebendo que essa criança estava ali sendo encaminhada para essa situação de crime, de abuso, e induziu então a diretora da escola a ir até a sala onde Mauro se encontrava, e ali deu um flagrante, percebendo ali que, embora ele não tinha consumado, mas o início do abuso já tinha sido ali, já tinha sido percebido. E aí então gerou aquela situação extremamente constrangedora, em que o Mauro foi expulso da escola. Bom dia, Marion. Mauro foi expulso da escola, a diretora conduziu a criança, que não tinha ainda percebido toda a situação que a envolvia. Mauro foi em desespero para o seu quarto, lá na igreja onde ele vivia, e ali então ele entrou naquela crise de tensão por causa daquilo que ele fez. E ao mesmo tempo então ele foi socorrido por Filomeno de Miranda, por Anacleto, para que ele então se acalmasse, para não entrasse em desespero. E em desdobramento então foi quando ele foi levado para o plano espiritual e foi revelado para ele toda a sua história, para que ele, quando então voltasse ao estado de vigília, ao estado de lucidez, já desperto, tivesse ali algumas lembranças da sua história, para que ele pudesse reunir forças para lutar contra essa tendência tão negativa que ele trazia. Então nós focamos nessa parte de Mauro, mas agora nós vamos, nesse capítulo 6, focar na parte da escola, porque a diretora continuava ali na sala de aula, totalmente ali estarrecida com aquilo que ela presenciou, e agora nós vamos acompanhar então esse outro lado, né, dessa tragédia que quase aconteceu. Vamos lá então. Socorros espirituais. Trêmula e perplexa, a diretora do educandário conduziu a criança, que de nada se percebera, à sua sala, derreando-se na cadeira, enquanto tentava concatenar as ideias. Era a primeira vez que se deparava com algo tão estarrecedor, e debatia-se em rude confusão mental por não saber qual a atitude correta a tomar. Jamais poderia ocorrer-lhe um pensamento de que o jovem sacerdote fora capaz de algo tão inditoso e cruel. Nesse estado de espírito, vinculada à religião dominante, no caso aqui a religião católica, né? Apesar do choque sofrido, buscou sabiamente o concurso da oração silenciosa, a fim de ser inspirada enquanto o menino aguardava instruções. Vou de embaixador. Nesse primeiro trecho, é bem interessante a gente ver que, inclusive já falamos sobre isso outras vezes, a estratégia que os espíritos utilizam para trazer para nós os ensinamentos daquilo que é o fundamento da doutrina espírita. Então a gente lembra, conversando sobre o Dr. Bezerra de Menezes, em que ele, naquele livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, ele traz ali uma orientação dizendo que, pelo fato de nós apresentarmos muitas dificuldades para nos dedicarmos aos estudos dos livros básicos da doutrina espírita, os livros da codificação, os espíritos então utilizaram uma outra estratégia a fim de facilitar o nosso aprendizado, romanceando as histórias, né? Então, através de todos esses romances que, embora não apenas por uma estratégia, mas é uma forma também de nós vermos as experiências práticas de tudo aquilo que envolve a nossa relação com o mundo espiritual e a nossa relação com a nossa própria condição de espíritos imortais. Então,
Aqui nesse trecho nós vemos nesse início essa professora tomada por esse desespero diante dessa situação tão difícil. Ela então, apesar do choque sofrido, buscou sabiamente o concurso da oração silenciosa, para que ela pudesse ser inspirada sobre como agir. E vem para nós aqui de uma forma indireta exatamente essa orientação, que nesses momentos mais difíceis, nesses momentos mais dramáticos, né, que nós sempre busquemos, através da oração, a inspiração, a lucidez para tomarmos as melhores decisões a partir do auxílio que nós recebemos dos amigos do plano espiritual. Aqui, claro, falando do extremo, né? Mas antes de chegarmos nesse extremo, é importante sempre manter a nossa mente conectada com o alto nesse estado de prece, através das nossas ações, através do nosso trabalho, das nossas relações, dos nossos estudos, enfim, de todas as atividades que nós realizamos, que elas sejam sempre, tragam sempre, né, esse perfume da prece, não a prece propriamente dita, para estarmos conectados o tempo todo, mas mantermos sempre a nossa mente elevada, colocando, né, esse colorido, colocando esse aroma do amor em tudo que nós fazemos, que certamente nós estaremos conectados permanentemente com o alto. Então, através desse trecho, nós já vemos aqui a importância, né, dos momentos mais difíceis de, antes do desespero, entrarmos aqui nesse estado de prece para encontrar o equilíbrio. Nesse Comenos, utilizando-se da natural concentração da senhora, Dilermando envolveu-a com fluidos refazentes e calmantes, asserenando-a e inspirando-a a comportamento de equilíbrio, já que um escândalo em nada auxiliaria a escola, a quase vítima, aos demais alunos e aos seus familiares. A mídia insensata que se compraz em escabrosidades logo se envolveria, tornando o fato isolado uma tragédia generalizada, criando situações muito embaraçosas para todos. Aqui, inevitavelmente, né, a gente acaba lembrando de situações que nós vivemos aqui na nossa vida cotidiana, e eu acabei fazendo aquela revisão rápida daquele tema em 1994, aqui em São Paulo, a Escola Base, em que surgiram alguns boatos de que os donos da escola, um casal, mais outro casal de professores e mais o motorista do transporte escolar, estariam abusando de crianças, né, fotografando, levando-as a motéis e tudo mais. E quando surgiu esse boato, a mídia rapidamente começou a noticiar isso tudo, né? Então, a chamada da Escola Base. E atualmente isso virou um documentário, né, em que o repórter Valmir Salaro, na época, que era da Rede Globo, que foi o primeiro repórter a lançar essa notícia, ele veio depois de um tempo, né, se desculpar, reconhecer o erro, porque tudo aquilo foi lançado baseado num boato, e isso acabou destruindo a vida de todas essas pessoas, com ameaças de morte, com prisões, com todos os tipos de escândalo, né? Então, quando ele coloca que a mídia insensata, no momento em que eu li essa expressão, eu já lembrei exatamente da insensatez da época, das pessoas querendo apedrejar a escola, apedrejar o casal. Então tudo virou ali um verdadeiro escândalo, né? Então, aqui o que ele coloca para nós é que, embora esse fato tenha quase ocorrido dentro da escola, como foi colocado para nós aqui, poderia envolver a escola, a quase vítima, os demais alunos e os seus familiares. Então isso seria ali um prato cheio para que houvesse ali aquele verdadeiro escândalo e principalmente ali todos os exageros do sensacionalismo jornalístico que infelizmente ainda age com muita irresponsabilidade, né? Porque na verdade o que vale é a notícia, não importa a consequência, né? Então infelizmente é um pensamento bastante equivocado. Inclusive nós temos, não sei se ainda se encontra ativo, mas dentro desses grupos dessas
desses grupos de classes, né? Nós temos, por exemplo, dentro do meio espírita, a Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, assim como tem de médicos espíritas, de artistas, de pedagogos, de delegados, de juristas, psicólogos. Então nós temos várias associações de classes que procuram estudar as práticas das profissões a partir da visão espírita. Então, nesse caso, nós temos a Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, que, como eu falei para vocês, eu não sei exatamente como é que se encontram as atividades deles, se eles trabalham com isso, mas certamente esse é um dos temas, né, que deve ser abordado para poder compreender exatamente qual é o papel do jornalismo, qual é o papel do agente do jornalismo, que é o jornalista, que é o repórter, a partir dessa base doutrinária que o Espiritismo chama a nossa atenção. Porque se vale mais a notícia, vale mais o escândalo do que as consequências dentro dessa visão limitada que se tem, a doutrina espírita faz o contrário, né? O escândalo pode ser necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, conforme a gente vê no Evangelho, né? Então, temos ali tudo isso para ser refletido. Vou até pesquisar um pouco mais depois sobre essas associações, para ver exatamente o que existe de atividade, para a gente compreender um pouco como isso funciona, qual é o papel dessas associações dentro da nossa sociedade, que procura levar a visão doutrinária na aplicação prática dessas atividades, né? Então vamos lá. Continuando então. A mídia insensata que se compraz em escabrosidades logo se envolveria, tornando o fato isolado uma tragédia generalizada, criando situações muito embaraçosas para todos. Assim, quando as ideias se lhe aclararam, ela solicitou a uma auxiliar conduzir o menino à sua sala, diluindo a gravidade da ocorrência, que não deveria tomar dimensões maiores do que as reais. Nada obstante, o conflito permaneceu-lhe na mente, considerando a alta responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros, né? Aqui a gente vai lembrar que ao mesmo tempo em que ela deveria tomar o cuidado para que aquela situação não fugisse ao controle, ao mesmo tempo ela também não podia ser injusta, porque ela presenciou a quase prática de um crime contra um vulnerável que se encontrava sob os seus cuidados, né? Já que ela era diretora dessa escola. Então ali a dificuldade é encontrar o equilíbrio entre como agir para fazer com que ao mesmo tempo o resultado não extrapolasse ali dos seus limites e ao mesmo tempo para que ela também tivesse que tomar uma atitude com relação a tudo isso. Então realmente ela se encontrava numa posição ali bastante difícil, né, com essa alta responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros, né? Então isso é importante. O Brás colocou recentemente uma calúnia midiática, levou o reitor de uma universidade do Sul ao suicídio e várias outras situações, né, Brás? Então uma pessoa foi linchada aqui no interior, aqui no litoral de São Paulo, por causa de um escândalo baseado também nessa ideia de abuso de menores, né? Uma mulher foi espancada na rua e acabou desencarnando. Então, a gente vê ali quanta coisa precisa ser refletida sobre tudo isso, né? E aqui nós estamos aqui diante de uma situação também semelhante, né? Embora a mídia aqui não tenha sido envolvida ainda, né? Porque poderia facilmente qualquer boato virar um grande escândalo. Durante as horas que se passaram, interrogava-se interiormente. Ter-se-ia equivocado ou chegado a uma conclusão por demais apressada? E se realmente o gesto de carícia do sacerdote não passasse de uma atitude de enternecimento sem máculas nem intenções mórbidas? Invariavelmente as pessoas sempre analisam a conduta das outras conforme as suas possibilidades e os seus padrões de comportamento, transferindo ou não para as demais suas culpas, suas inquietações, seus valores éticos. Resolveu desse modo, após muitas reflexões, aguardar os acontecimentos futuros, o reencontro com Mauro.
Naquela noite, o benfeitor providenciara atrair o obsessor do sacerdote à atividade mediúnica de socorro na instituição em que nos alojávamos, utilizando-se do concurso de alguns médiuns bem orientados e capacitados para o labor específico. À hora regulamentar da instituição, os membros da equipe socorrista reuniram-se, como de hábito, para a atividade da noite. Tratava-se de um grupo bastante harmonizado, qual uma orquestra bem treinada sob a batuta de devotado trabalhador da causa espírita, o amigo Felipe, que militava nos seus diversos labores há algumas décadas e que se afeiçoara especialmente ao ministério da psicoterapia com desencarnados infelizes. Então aqui toda a preparação para atrair o espírito obsessor para iniciar ali o processo de orientação espiritual. A Angelina colocou, quando dirigi uma escola, fiquei o tempo todo no orar e vigiar. Pois é, lidar com menores, sempre é algo muito delicado, seja em que área for, no educandário, dentro de um trabalho de evangelização, em clubes desportivos, em associações diversas. Então, lidar com crianças é sempre algo muito, muito delicado e que exige extrema atenção por parte daqueles que são os dirigentes e trabalhadores também. Vamos lá. Após as leituras preparatórias e os comentários breves que antecederam a oração de abertura dos serviços espirituais, a mentora da instituição trouxe palavras sucintas de orientação em torno dos trabalhos terapêuticos que teriam lugar naquela noite, e alguns dos médiuns recolhidos em prece, a pouco e pouco entraram em transe, facultando que as comunicações dos espíritos, sofredores uns, atormentados outros, tivessem lugar. O médium Ricardo havia se destacado pela facilidade da ocorrência dos fenômenos da psicofonia e da psicografia. Adestrado pelo estudo e prática da mediunidade com Jesus, era sensível e gentil aos apelos do mundo maior, jamais se recusando ao serviço de esclarecimento e de caridade para com os espíritos infelizes. Desde quando fora deslocado do organismo de Mauro, o seu adversário fica emaranhado nas vibrações do irmão Anacleto, que o retinham, embora o mesmo não se desse conta. Porque estivesse curioso com a sucessão das ocorrências que envolviam o seu desafeto, no caso aqui Mauro, acompanhou-nos ou foi conduzido para que participasse da experiência evocativa dos desmandos praticados pelo adestrado sacerdote, comprazendo-se em sentir-lhe os sofrimentos que o desvairavam. Planejada a ação do bem, o servidor de Jesus concentrou-se fortemente no desditado espiritual e trouxe-o em face da imantação psíquica ao reduto da caridade evangélica, aproximando-o do médium Ricardo, que lhe pressentiu a vibração, deixando-se incorporar, entre aspas, embora o visitante não o desejasse. Aqui, então, já é interessante a gente olhar pelo aspecto técnico, que é exatamente ali a condução de um espírito rebelde para o trabalho mediúnico. E aí, então, ele estava imantado, nesse caso, imantado por essas vibrações de Anacleto, e aí, então, o conduziu, e ele, então, chega de uma forma resistente para essa incorporação. Então, a gente vê ali a forma como os espíritos são trazidos, e aqui depois o trabalho feito nessa relação entre encarnados e desencarnados, que é o trabalho de orientação. O Brás colocou: na escola que minha esposa era diretora, uma menina caluniou uma professora que foi levada à justiça. A própria menina fez o desmentido para sua mãe, que veio correndo pedir desculpa, problemão. Podemos então deduzir que se o obsessor não tivesse presente, será que conseguiria superar? Acho que não. É aquela história que a gente conversou em outra oportunidade, Andréa? O próprio Mauro, nesse caso, ele já trazia essa tendência. Então talvez ali ele conseguisse
com um certo sucesso, com relativo sucesso, vencer ali a determinadas situações. E eu coloco determinadas situações porque depende muito da circunstância, né? A gente tem aquele ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então, naquele momento em que você se encontra à vontade, fica muito mais fácil você dar vazão a essas tendências. Naquela situação em que você fica preocupado com qualquer tipo de flagrante, de comprometimento, ali você fica mais contido. Nesse caso, pelo fato dele estar obsediado, ele acaba perdendo um pouco da lucidez, da clareza de raciocínio, deixando apenas que as tendências tomem conta, agindo muito mais por impulso do que de uma forma racional. Então, talvez, se o espírito não estivesse junto, ele conseguisse, pelo fato de estar numa escola, com gente, com pessoas próximas e tudo mais, né? Num ambiente mais isolado, talvez ele se permitisse dar vazão a tudo isso, né? O que é muito natural, o que acontece com todos nós, né? É muito mais fácil a gente cometer os equívocos quando não tem ninguém por perto, né? Então fica muito mais prático fazer isso. Agora, no caso dele, né, pelo fato dele trazer essas tendências já era uma luta, e a gente lembra, né, pelo fato da gente ter conhecido a história dele no passado e ver ali a vida de promiscuidade que ele viveu naquela época, sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de valor que pudesse ser julgado, sendo ali incentivado o tempo todo como mulher na época, que é liderando aquele grupo, né, ou tendo ali aquela clientela toda. Então a forma como ele viveu naquela época trazia impulsos bastante intensos e valores pouco desenvolvidos. A gente não conheceu aqui a história de Mauro na fase de erraticidade de uma encarnação para outra, né? Então naquele período ali a gente não sabe exatamente qual a intensidade dos sofrimentos, qual foi o aprendizado que ele teve, de que forma foi o seu resgate, a sua preparação e tudo mais. Então ele trouxe pelo menos ali a forma como ele se desespera diante das atitudes que ele tem, da culpa que ele sente, mostra que a consciência dele começa a despertar. Mas naquela luta entre consciência e impulsos e vontade, a vontade, infelizmente, tem dominado ele muito mais do que a consciência, tanto que ele sofre depois que o ato é praticado, né? Então, agora, para agravar mais isso ainda, nós temos ali a presença do espírito, né, do obsessor, que o envolve intensamente para que ele haja dessa forma tão irracional. Vamos lá. Então aqui o espírito foi atraído para a incorporação. Ato contínuo, entre estremecimentos e reações compreensíveis, o agressor desnaturado, dando-se conta do que ocorria, rugiu raivoso, com dificuldade verbal para expressar-se. E ele diz: que trama é essa? Que se passa? Que deseja de mim? Concomitantemente procurava desembaraçar-se dos fluidos que o retinham ligado ao perispírito do médium em transe, que se entregara totalmente ao fenômeno da psicofonia atormentada. Aqui mais um detalhe técnico, né? Que o espírito, embora todo rebelde e tentando se desvencilhar desses laços magnéticos que o conectam com o médium permite totalmente ali que o espírito se manifeste, porém, controlando também ali, a gente lembra, né, ao estudarmos sobre as incorporações, o médium permite, mas ele vigia, ele acompanha, exatamente porque se encontra adestrado. E a gente vai entrar naquele estudo, né, entre médiums conscientes, médiums inconscientes, inconscientes no sentido de ter clareza como encarnado, mas como espírito ele não se encontra adormecido. E além da própria presença dos mentores espirituais que vão ali auxiliar naquele trabalho, né? Então, temos ali todo aquele detalhe técnico, aquele mecanismo que esse pequeno parágrafo, né, não traz para nós, mas pelo fato da gente já ter um pouco de conhecimento sobre isso, compreende ali tudo o que acontece para que essa conexão entre eles aconteça. O irmão Felipe, muito sereno, inspirado pelo ativo mentor,
elucidou que não se tratava de uma armadilha, mas de um encontro muito feliz, por ser aquela a casa de Jesus, onde o amor tinha primazia e os visitantes eram recebidos como verdadeiros irmãos, que realmente o eram. Blasfemando e espumando de cólera, o indigitado comunicante inquiriu: sabe quem eu sou e o que eu faço? Por acaso se atrevem a interferir em meus planos que se encontram dentro das leis da vida? Sou vítima que ora se compraz em recuperar o tempo sofrido, impondo a adaga da justiça sobre aquele que me infelicitou, aguardando apenas o momento para aplicar-lhe o golpe final. Sem perder a serenidade, o doutrinador ripostou: sentimos-nos muito felizes por recebê-lo, sendo informados dos seus objetivos que lealmente ignorávamos. Discordamos, porém, que o processo de que se utiliza para o desforço se encontre dentro dos códigos superiores, porque o amor é o único instrumento para regularizar todas as situações penosas e infelizes da tragédia humana, né? Desde que o amigo é vítima, desfruta de uma situação privilegiada, porquanto o algoz é sempre o infeliz que desacata o estatuto divino e passa, a partir desse momento, a experimentar-lhe os impositivos reparadores, não cabendo a ninguém o direito de vingança, que é sempre um ato de inferioridade moral. Como aguardar que as leis se cumpram se elas estão fixadas em nossos sentimentos? Aquele que me infelicitou fez o mesmo a muitas outras vítimas, que ora estorcegam na agonia, enquanto o miserável mistifica em nome da religião, na qual esconde a indignidade para dar prosseguimento aos seus infames propósitos. É claro que o inspiro a continuidade, porque isso também me satisfaz, e nos momentos do seu desprendimento pelo sono, arrebato-o para a cidade onde resido com outros e onde ele se compraz no deboche e na exaustão dos sentidos. Já nem sei se o odeio ou se me agrada o conúbio com a sua degradação. Aqui, claro, né, a gente vai lembrar sempre que cabe aqui à nossa imaginação perceber que o diálogo não é tão organizado assim e nem tão educado, né, apesar da rebeldia que ele apresenta, né? A gente vai imaginar aqui o espírito, né, falando de um jeito agressivo, usando ali as expressões mais vulgares e tudo mais, né? Apesar ali dele estar sendo também contido pela mente do médium, né, para evitar qualquer tipo de constrangimento que ele possa provocar. O amigo não está sendo sincero com a verdade. Certamente reconhece que os semelhantes se atraem, enquanto os contrários se repelem, o que não constitui uma das leis da física. O mesmo não ocorre com as criaturas, que sempre se unem ou se afastam em razão das afinidades que vicejam entre elas. Se o amigo irmão tem tal postura ante sua vítima, é porque a sua não é uma situação diferente daquele que ele mantém. Quanto a levá-lo para o lugar em que se refugia, o fato ocorre em razão da mente distorcida e vulgar que o outro cultiva, preservando a morbidez e a intemperança, sem o que lhe seria totalmente inviável o êxito do que pretende. Então aqui o que está sendo esclarecido pelo irmão Felipe é que o espírito, então, Mauro em desdobramento, ele é conduzido para aquele ambiente porque Mauro favorece pelas próprias tendências estar em sintonia com aquele ambiente. Do contrário, isso não seria possível. Então, quer dizer, na verdade, aqui é um esclarecimento valioso, um alerta para mostrar para nós que os espíritos, nessa condição de inferioridade, não têm ali o total liberdade para fazer o que bem entende com qualquer pessoa. Então, quer dizer, nós temos que estar em sintonia, no mesmo padrão vibratório, para que aquele ambiente seja para nós também
um ambiente acessível. Do contrário, se nós estamos num padrão diferente, por mais que os espíritos obsessores, os inferiores, insistam em provocar essa perturbação, vai depender da nossa condição mental, dos nossos valores, da própria sintonia que nós estabelecemos com a dimensão espiritual, ou com as dimensões espirituais, para favorecer ou não a ação desses espíritos. Né? Porque nós podemos imaginar, usando assim uma expressão, um exemplo, né, bem fácil, imaginemos, por exemplo, o assédio que o Chico sofria, e o Chico sofrendo aquele assédio, se os espíritos tinham facilidade de envolvê-lo, né, e de fazer o que bem entendesse ali, junto a ele, para provocar algum tipo de perturbação. Então, por mais que insistissem, ficavam, na verdade, de longe, tentando envolvê-lo, né, e aí vai entrar todo aquele processo de envolvimento, de sedução, né, de transformação dos valores dele, porque a gente lembra, né, que o processo de obsessão como o próprio nome diz, é um processo, não é um ato em si, porque os espíritos começam gradualmente na aproximação, na mudança de ideias, no envolvimento, até o momento em que eles capturam totalmente aquela vítima pelo fato dela ter cedido a essa aproximação, né? Dudu colocou, né, por isso a vigilância sempre com bons pensamentos e oração, na sintonia direta com o plano celestial, né, para que essa perturbação não seja assimilada por quem está sujeito a receber essa carga ruim. Né, então isso aí. Obrigado pela participação. André colocou, né, dá um trabalhão ficar prestando atenção ao que pensamos e avaliamos para nos proteger. Né. É a mesma coisa, né, André? É um hábito, né, uma prática, né? A gente lembra sempre que todas as nossas ações, quando elas são vigiadas, e eu falo ações no sentido de a forma como você se relaciona, o trabalho que você faz, as suas atitudes no seu cotidiano, né, tudo isso, né, a gente pensa que a educação ela começa de dentro para fora, mas o trabalho pedagógico para nós, ele começa de fora para dentro. A gente vai primeiro ali moldando, né, as nossas ações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí gradualmente a gente vai interiorizando esse conhecimento adquirido até o momento em que a gente consegue de fato trazer uma transformação interior. Né? Então por isso que a relação social, as relações sociais que nós vivemos, elas são educativas. Porque nós passamos a ter uma vigilância na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós nos relacionamos nas atividades do dia a dia. Então, assim, aquela máscara social que nós utilizamos, ela é parte desse processo de aprendizado. Porque às vezes tem coisa que você faz em casa que você não faz na relação com outras pessoas. Tem coisas que você diz dentro de casa, tendo intimidade, mas você não diz com outras pessoas. Já é um começo. O ideal seria de dentro para fora, mas a gente tem muita dificuldade exatamente de ter essa vigilância constante. Então a gente começa primeiro, né, a observar que as nossas relações vão se transformando conforme a gente vai adquirindo novos valores e sendo ali mais seletivos, digamos assim. Aí depois isso vai sendo interiorizado e a mudança acontece por completo. Fico às vezes falando comigo mesmo, né? Não vou fazer assim, vou fazer assado, né? Converso com alguém para me escutar e repetir o pensamento ou ato. Isso aí cada um vai usando a sua estratégia, né? Para poder se fortalecer interiormente, né? Isso aqui é importante. Por isso que a gente está sempre ali, sempre estudando, sempre trabalhando, sempre convivendo com pessoas ali, trabalhando com objetivos nobres, porque isso também é parte desse processo educativo que nós estamos vivendo. E feliz de nós que estamos aqui todos os dias, né? Vamos lá. E ele segue. O certo é que o matarei, se não de imediato, ao primeiro ensejo, disparou o feroz. Marião colocou, né, e algumas coisas eu penso, precisa mesmo? Né? Pois é, eu lembro muito do que o Raul comentava, né, a respeito do Camilo, que era ali o seu espírito companheiro de trabalho, aquela pequena frase, né, e depois?
Se você fala tal coisa, se você faz tal coisa. E depois? Quais são as consequências? E depois? Como é que você vai resolver isso? Então coloca esse e depois, fica fácil da gente poder se dirigir para tudo aquilo que a gente faça e depois. Está preparado para as consequências? Né? O Brás lembrou, né, de Paulo, né, aquilo que não quero fazer eu faço. Né? Então quando eu era criança, fazia coisa de criança. Depois que eu cresci, faço coisa de adulto, né, Brás? Então ele ameaça aqui, né? O certo é que o matarei, se não de imediato ao primeiro ensejo. Desde o primeiro momento, quando do encontro com o perverso inimigo de Mauro, chamou-me a atenção a sua face deformada, o conjunto de aberrações expostas e o aspecto de lesma disforme, viscoso e tresandando odores pútridos. Imantado fortemente ao perispírito do médium sensível, mais se podiam perceber os detalhes da deformação que ele tomara o ser ante os desmandos e práticas absurdas a que se entregava. O seu psiquismo, concentrado nas funções sexuais servis, havia criado na sua estrutura perispiritual uma forma degenerada que traduzia os seus conflitos e torpezas. Sentindo-se fortemente aprisionado nos tecidos vigorosos do corpo perispiritual do sensitivo, blasonou. Então aqui só para lembrar que, claro, o Filomeno ele foi bastante discreto na forma como ele coloca, mas o que ele diz assim para nós é que foi possível perceber as deformações perispirituais que esse espírito sofreu, no sentido de ter ali a mente totalmente focada nas perversidades sexuais. Então podemos imaginar um corpo deformado, destacando as deformações dos órgãos sexuais, por exemplo, dele. A forma aberrante, assustadora como ele se apresentava, muitas vezes ali não apenas com uma característica animalesca, mas além dessa característica, ainda também ali essas deformidades que se destacavam. Né? Porque a gente lembra sempre que as energias sexuais elas vão sendo concentradas onde focam os nossos pensamentos. No caso aqui, né, no chakra genésico, por exemplo, era ali totalmente desequilibrado, né, vivendo aqueles verdadeiros turbilhões de energias ali desequilibradas, desencontradas. Né? Então era assim que Filomeno trouxe para nós aqui, de uma forma muito discreta, mas que dá para a gente compreender o que ele quis apresentar para todos nós. Sentindo-se fortemente aprisionado nos tecidos vigorosos do corpo perispiritual do sensitivo, do médium, né, blasonou. Aqui me encontro porque quero, podendo retirar-me no momento que me comprazer. Então, ainda assim ele mantém ali o orgulho dele, dizendo, né, que eu estou aqui porque eu quero, se eu quiser ir embora eu vou. Sem se dar conta que ele mesmo estava ali contra a sua vontade. Né? Não duvido, concordou Felipe. Apesar disso, a sua visita tem um fim, um propósito muito elevado. Trata-se da sua felicidade, que vem postergando ao longo do tempo, cada dia mais desnaturado e sofredor. Está equivocado, redarguiu com sonora gargalhada. A felicidade em mim é o prazer que desfruto nas atividades sexuais com parceiros humanos, adultos e especialmente crianças, que muito me agradam. Para tanto, disponho de um instrumento perfeito que se oculta no disfarce da religião e da educação para dispor de mais variado estoque de comparsas, alongando-me pelas sensações exuberantes que fruo na comunidade onde vivo ditoso. O que ele quis dizer foi que, através de Mauro, que se esconde, pela religião que se disfarça como religioso e como educador, no contato com crianças, e ali então ele se satisfaz de uma forma indireta pelas ações do próprio Mauro. E aqui o que a gente já conversou também, eu sempre insisto, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento
moral, essa elevação espiritual que todos nós buscamos, que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender 3 elementos que são fundamentais na nossa existência. A caridade, que vem através da solidariedade com o próximo, que é o que fundamenta a nossa relação social, o amor e, ao mesmo tempo, a felicidade. Significa que nós, no que diz respeito à caridade, à felicidade, ao amor, nós temos ali conceitos muito simplistas, porque felicidade para nós se confunde com prazer. Então, por exemplo, no caso dele, ele se sente feliz pelo fato de estar envolvido nessas práticas, nesse ambiente. E ele não conhece o que é a verdadeira felicidade. Então a felicidade para nós, ela se traduz em conforto, em prazer, pequenas alegrias, e nós falamos, eu sou muito feliz. Sem nos darmos conta de que qualquer tipo de falha, de interrupção, nesse prazer, nessas alegrias, nessa satisfação, a infelicidade surge. Então significa que nós não somos felizes de fato. O segundo que a gente coloca é o amor, né? Porque o amor ele é muito tendencioso, nós amamos aqueles que nos agradam. Então nós não conhecemos ainda o amor mais profundo, aquele amor universal que Jesus demonstrou para todos nós. Então aquilo que nós dizemos amor muitas vezes se reverte como apego, se reverte como dependência, como carência. Ele é um amor seletivo, porque nós só amamos aqueles que nós elegemos, né? Então não é um amor puro que nós temos ainda. E a caridade, como a gente já conversou várias vezes, nós não temos ainda aquela facilidade do exercício puro e pleno do amor ao próximo. A caridade para nós, ela ainda se reveste muitas vezes naquela característica de culpa. Eu faço isso porque eu sinto culpa de alguma coisa. Eu faço isso porque aquela pessoa, eu acho que ela merece ou ela não merece. Eu faço isso porque eu quero que todo mundo veja que eu sou uma pessoa boa, para autopromoção. Então, são pelo menos 3 esses elementos que eu sempre trago para a gente aqui, porque sempre surge nos nossos assuntos, para a gente poder perceber, né, como a nossa visão ela é ainda muito simples, muito limitada. E somente através do crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento, da nossa elevação, da depuração dos nossos valores, é que a gente consegue de fato compreender o real significado desses elementos. E é isso que nós vemos, por exemplo, naqueles espíritos que reencarnam entre nós, trazendo exatamente essa elevação. A gente vê a caridade pura, a gente vê o amor verdadeiro, a gente vê a felicidade realmente presente na vida daquelas pessoas, né? E é ali que a gente se espelha. Pois é, né, André? É o que a gente vê, né? No caso que ele colocou, o que ele colocou para nós é: eu sou muito feliz vendo a desgraça do outro. Aí a pergunta é: como é que alguém pode ser feliz vivendo desse jeito? Para ele, o que ele entende por felicidade é isso. O que ele entende por prazer é isso. Né? Assim como a gente sempre lembra, vendo, né, nesse fim de semana, infelizmente a gente teve a visão de algumas manifestações envolvendo esporte, envolvendo futebol, de pessoas que vão até estádios para arrumar briga. E eles sentem muito prazer, se sentem muito felizes em estar em companhia dos seus amigos, preparados para agredir aqueles que são adversários. E a gente se pergunta, né, como é que alguém se sente feliz fazendo isso? Ou então, jovens que vão para as baladas abusando de todas as substâncias, de todas as suas capacidades, dizendo que é muito feliz vivendo naquele ambiente. Olha só como nós somos ainda tão simples, né, tão pobres em termos de desenvolvimento de valores elevados. Mas o fato de nós identificarmos tudo isso, sabemos exatamente quais são as coisas que eu posso dizer: olha, eu tenho uma vida muito alegre, mas eu ainda não consigo ser feliz, no sentido de ter conquistado os sentimentos mais nobres. Mas o fato da gente entender tudo isso faz com que o esforço que nós investimos faça com que essa felicidade vá sendo gradualmente construída. A partir das mudanças pequenas ainda que nós vamos implementando, em que eu faço isso, faço melhor aquilo,
começo a dirigir meu esforço, começo a me transformar, e eu começo a sentir aqueles primeiros raios de felicidade, como se fossem raios de sol, entrando no meio daquelas nuvens escuras. Então a gente já começa a identificar tudo isso, porque você só começa a trabalhar pela felicidade quando você sabe qual é o objetivo de ser feliz. E aí você trabalha para isso. Agora, quando eu não sei o que é ser feliz, qualquer coisa que me agrade serve. Né? Como não podem extravasar em casa, né, soltam seus traumas nesses locais. Né? Então, é assim. A Angelina, quando a gente aprende a ter compaixão pelo próximo, o caminho vai melhorando. Né? Então, são essas experiências do cotidiano, Angelina, que quando bem vividas, bem observadas, a gente começa a absorver o resultado. Então, compaixão pelo próximo, espírito de fraternidade, de solidariedade. Por isso que dentro da doutrina os espíritos insistem, né? Faça um trabalho pelo seu próximo. Porque somente através do exercício nós sentimos o efeito. Do contrário, nós só vamos nos iludir. Vamos lá então, meus amigos, é isso. Acompanhando aqui, deixa eu só ver aqui quanto que falta. Ixi, falta bastante. Mas vamos lá, sem pressa. Vamos seguir, pois é. Eu estou olhando agora, Andréia, porque às vezes eu paro aqui no meio da história e falta uma página só para terminar, eu acabo não prestando atenção. Mas vamos aqui seguindo. Todo esse prazer e felicidade são fictícios, porque se trata de uma ilusão, a que o amigo se impõe e que, mediante ideoplastia muito bem elaborada, experimenta como fixações que lhe ficaram no corpo físico, hoje um monte de ossos ou pó que o tempo transformou. O mesmo ocorrerá, se é que não vem sucedendo, com as suas atuais aspirações e gozos. O espírito não necessita dos envolvimentos materiais para alcançar a felicidade. Quando assim ocorre, ele mesmo se equivoca, mantendo toda uma estrutura de quimeras e absurdos com os quais se auto-hipnotiza, vivenciando aquilo que não mais pode ocorrer. A realidade, que nunca falta, se encarrega de esboroar os castelos da ilusão e despertar para a consciência, dilacerada por muito tempo pela perversidade, pelo egoísmo, pelas enfermidades interiores do espírito. Este é o seu momento de autoconscientização, através do contato conosco. Observe o corpo de que se utiliza nesse instante. Dê-se conta dos limites que lhe impõe. Sinta as experiências diferentes que lhe transmite, as sensações de paz e de esperança, emoções já quase esquecidas. Então aqui o que o irmão Felipe está trazendo é que o espírito, pelo fato de ter ainda a consciência, como a gente sempre diz, né, nessa expressão, uma consciência muito materializada, o que importa para ele são as sensações que o mundo físico traz. E quando desencarnado, ele vive nessa busca constante de voltar a ter essas mesmas sensações que ele não consegue alcançar. É por isso que, na maioria das vezes, o espírito se aproxima de encarnados com quem, através do contato, ele vive de uma forma indireta aquilo que ele busca como prazer. E aqui, então, o que o irmão Felipe orienta é que, em contato com o médium, esse médium que é um trabalhador nobre, um trabalhador dedicado e educado, que nós vamos entender aqui como sendo um espírito, que já conseguiu adquirir valores bastante elevados no exercício do trabalho que ele desempenha, quando então esse obsessor está em contato de consciência para consciência, perispírito com perispírito, com esse médium, ele acaba inevitavelmente sofrendo a influência do médium. Porque a gente lembra que a influência ela acontece em mão dupla. O espírito influencia o encarnado e o encarnado influencia o espírito. E nesse caso a gente vai ver aqui uma briga de forças, em que o médium contém o espírito, e esse espírito, por mais rebelde que seja,
tenta controlar o médium, só que ele não consegue. Exatamente porque a força da elevação espiritual que o médium apresenta domina o espírito. Então, inevitavelmente, ele sente isso. Por isso que o irmão Felipe chama atenção. Dê-se conta dos limites que ele impõe. Sinta as experiências diferentes que lhe transmite as sensações de paz e de esperança, emoções já quase esquecidas. Então, essa sensação de paz e de esperança é algo que esse espírito sente. Porque ele por si só não é capaz de viver isso ainda. Mas ele acaba sentindo aquilo que o espírito traz. E é claro que ele vai negar tudo isso porque ele admitir que essa paz traz para ele esse prazer, ele precisa estar predisposto a isso. E é por isso que a gente vai encontrar, em muitos relatos que chegam para nós, de espíritos que, quando em contato com médiuns, quando eles trazem ali uma predisposição a essa mudança, eles acabam aceitando, eles acabam cedendo para que iniciem esse processo de transformação. Mas no caso dele aqui, como é um espírito bastante endurecido, como nós temos visto, né, então ele vai resistir a isso tudo, mesmo sentindo aquilo que há muito tempo ele não sente. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar no trabalho com esses espíritos o contato com outros espíritos que foram para eles muito caros. É o caso daqueles que foram suas mães, avós, pais, filhos, que vão sensibilizá-los de uma forma profunda, quebrando toda a resistência que eles têm. Então é uma estratégia que nós conhecemos, que a gente percebe a força do amor, como ela é poderosa diante dessa rebeldia, diante dessa resistência. E todos esses livros que nós temos acompanhado, temos visto exatamente isso. Porque não é simplesmente trazer alguém para falar com ele. É o que essa pessoa, o que esse espírito representa para ele. Porque mesmo que nós encontremos o espírito mais rebelde que nós podemos conhecer, pegar, por exemplo, aqui personalidades no nosso mundo, daqueles espíritos que mostram endurecimento, perversidade, agressividade, violências diversas, esses espíritos, de alguma forma, sentiram o efeito do amor. Então nós podemos pegar o criminoso mais terrível do mundo. Esse criminoso foi amado e também amou, por exemplo, pessoas próximas, um companheiro, uma filha, um animal que seja. Então o amor de alguma forma foi semeado. Ele só precisa agora ser cultivado. E a presença desses espíritos provoca esse efeito neles, provocando ali aquele estremecimento, digamos assim, por maior que seja a sua resistência. E nós temos acompanhado alguns espíritos que se apresentam assim, né? Com 300, 400 anos de endurecimento e de repente tem aquele contato com um ente muito querido, que ele não vê há muito tempo, e a primeira coisa que acontece é eles caírem de joelhos e começarem a chorar. É o começo, não é a transformação, porque a gente sabe que essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas é o primeiro lampejo que ele começa a sentir ali. Para finalizarmos, vamos lá. Não me faça rir, interrompeu o obsessor abruptamente. Afinal, sou eu quem tem muito a comentar e não você que nada entende da realidade do lado de cá. Neste mundo no qual me movimento, a mente é tudo e com ela cada qual experimenta o que melhor lhe compraz. Então ele está tentando argumentar, porque o irmão Felipe disse que ele procura encontrar na matéria o prazer que ele busca, e ele fala conscientemente de que é o pensamento que é a força de tudo. Só que, na verdade, ele não percebeu ainda que, embora tudo é a mente que provoca, ele busca através da mente as sensações da matéria. Não ignoramos isso. Os espiritistas que transitamos de uma para outra faixa vibratória e mantemos contato contínuo com essa esfera das coisas. O fato a que me refiro são as construções mentais doentias, os redutos de ignorância e crueldade, de licenças morais e vacuidades espirituais, que um sopro do amor da realidade dilui, tudo reduzindo a expressões que não mais podem atender aos desmandos dos três veados como o amigo. Observe que o fenômeno que agora ocorre
é quase o mesmo que se dá quando você envolve aquele que o prejudicou. Somente que esta ocorrência é proposta como terapêutica e a sua influência tem limites, em razão dos controles morais do médium de quem se utiliza. Reconheço que o posso comandar com limites, esclareceu o desagradado. Não obstante, as energias que ele exterioriza não conseguem impedir-me a lucidez nem minha própria vontade. O certo é que esse diálogo, que se alonga inútil, não conseguirá alterar o meu comportamento. Volverei ao meu reduto, onde me reabastecerei de forças para dar prosseguimento à guerra. A guerra, amigo querido, está dentro das fronteiras do seu mundo íntimo, em razão dos seus conflitos e desordens morais, que o consomem sem o aniquilar, que o desarticulam sem o destruir. Somente o amor possui os valores e recursos que propiciam a paz, estando ao alcance de todos aqueles que o desejamos vivenciar. Não se engane mais, nem continue mentindo a si. Você sabe que a sua hora soa e chega o instante da sua renovação. Ninguém pode prosseguir por tempo indeterminado nos propósitos inferiores sem que haja a intervenção divina. Totalmente desprovido dos fluidos do médium, totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e repetir ameaças que faria estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Felipe, sem perder o autocontrole, conduzido espiritualmente, aproximou-se do médium em transe e começou a aplicar energias balsamizantes enquanto elucidava. Por hoje o nosso diálogo está encerrado. Não faltarão outras oportunidades para esclarecimento. O nosso desejo de afastá-lo daquele a quem explora psiquicamente, roubando-lhe as energias e o discernimento, aguçando-lhe os desejos inferiores, está coroado de êxito. Você será mantido em tratamento especializado em outra área do mundo causal, recuperando-se a pouco e pouco, de forma que desperte completamente lúcido para outra realidade. O verbo ameno e caridoso, as vibrações saudáveis que eram aplicadas no médium e no espírito culminaram com o afastamento do sofredor, logo recolhido por cooperadores da equipe espiritual da casa, naquele momento sob a direção do irmão Anacleto. Então aqui, a gente depois continua, porque ele vai falar aqui sobre as atividades que continuam na casa espírita, mas aqui a gente viu então que a primeira ação, que era proteger Mauro, lembrando sempre, né, que a gente tem acompanhado esse processo, né? Então começa, primeiramente, afastando aquele que provoca o desequilíbrio. Segundo, trabalhando o psiquismo daquele espírito, que no caso ali é o Mauro, né? Trabalhando nos seus valores e também trabalhando com a fluidoterapia. Então são ali 3 fases que vão acontecendo de forma simultânea, mas começa também ali, em especial, deixando aquele que está recebendo o tratamento, ele consigo mesmo, sem que qualquer influência exterior prejudique ali o trabalho que está sendo feito, porque aí então as suas conquistas são resultados do seu esforço. Porque não adianta tentar trabalhar com ele, sendo que existe uma fonte externa alimentando o desequilíbrio. Rompe essa ligação, essa conexão, deixa ele consigo mesmo, e aí o trabalho é feito pessoalmente, e é ele então que vai promover ali o seu trabalho, a sua própria transformação. Então terminamos por aqui, meus amigos, nessa primeira parte do nosso estudo. O Brás colocou ali, né, uma vez tratei de uma senhora e 2 filhos que estavam chorando de fome, mas na frente o espírito que acompanhava, ela veio me parabenizar e incentivar, né? Ela orava para que alguém viesse, né? Eu vi. Nessa hora caí no choro. Isso me deu o vale, e isso se deu no Vale do Amanhecer. Olha que legal, né, Brás?